Eu quero falar uma coisa simples hoje para incentivar o estudo da Bíblia. Muitas pessoas têm receio de estudar esse livro, achando que é muito difícil compreender. Eu gostaria de compartilhar uma coisa simples, mas muito importante, bem do início da Bíblia. Se você tiver sua Bíblia aí, pode abrir e acompanhar, que vou mostrar alguns versículos só dos primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis. Se não tiver a Bíblia próxima, pode ouvir, eu vou ler algumas coisas aqui. Quando nós olhamos para essas escrituras, o relato da criação, bem em Gênesis capítulos 1 e 2, observamos um fato super importante. Deus deu para os seres humanos a capacidade de comunicação verbal. A capacidade de ouvir e entender palavras, de falar palavras que outras pessoas podem entender. Não foi um processo de evolução que, ao longo de milhões e milhões de anos, o homem desenvolveu essa capacidade. Deus deu para os seres humanos a capacidade de usar linguagem, palavras para comunicar. Olhe comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 29. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse. Deus falou para o homem. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Depois, no capítulo 2, onde encontramos um relato mais detalhado da criação do homem e mulher, Deus novamente fala sobre as coisas que ele disse para o homem. Versículos 15 a 17, do capítulo 2 de Gênesis. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que nós observamos, juntando esses dois trechos de Gênesis 1 e Gênesis 2, é que Deus deu para o homem permissão, responsabilidade, proibição e consequências. Em poucas palavras, já na primeira conversa que Deus teve com o homem, ele estava passando para ele responsabilidades e permissão de determinadas coisas. Na segunda passagem, em Gênesis capítulo 2, acrescentou responsabilidade mais específica e consequências no caso de desrespeitar a proibição que Deus deu para ele. Responsabilidade, permissão, proibição, consequências. Já no começo, no primeiro dia da existência humana, Deus comunicou em palavras. Agora, o homem entendeu? Para achar a resposta a essa pergunta, passamos para o capítulo 3. Porque no capítulo 3, aquele trecho que fala sobre a queda de Adão e Eva, no capítulo 3 já observamos que entra a serpente falando com Eva. E nessa conversa, vamos prestar atenção no que diz. Capítulo 3, versículo 2. Depois da serpente perguntar sobre o que Deus havia dito, respondeu-lhe a mulher, desculpe-me, mas eu não sou capaz de conversar sobre esse assunto. Eu preciso chamar um padre ou um pastor para explicar para você, porque eu sou leiga, eu não tenho condições de falar sobre o que Deus diz. As palavras de Deus são muito complicadas e muito difíceis. Foi isso que ela disse? Você sabe que não é. O que ela disse foi outra coisa. Ela falou, olha, serpente, eu gostaria de responder a sua pergunta, mas eu comecei agora um curso de teologia, eu ainda estou no primeiro ano. E a matéria sobre hermenêutica e interpretação bíblica só vem no terceiro ano. Então, pode fazer o favor de esperar e voltar aqui daqui a 2 anos, e aí a gente conversa sobre o que Deus disse para nós, porque no momento eu não tenho condições de interpretar o que Deus diz. Foi isso que ela disse? É claro que não. Olha o que disse, de fato, Gênesis capítulo 3, versículo 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais.
Ela entendeu, até explicou para a serpente o que Deus tinha dito. Ela não respeitou, desobedeceu às instruções de Deus, mas não foi falta de entendimento ou incapacidade de interpretar as palavras que Deus deu. O ponto que estamos observando aqui é que a capacidade de comunicação verbal foi um presente que Deus deu para o homem quando ele criou os seres humanos. E assim nós temos condições de compreender o que Deus diz, porque Ele comunica conosco usando palavras, da mesma maneira que nós comunicamos com outras pessoas. Não tenha medo de estudar esse livro. Se você consegue comunicar com outras pessoas, você consegue manter uma conversa, falar coisas e entender o que outras pessoas dizem, você tem condições de entender a Bíblia. Se você consegue ler um livro qualquer, sobre qualquer assunto, e entender as palavras usadas para comunicar entre seres humanos, você tem condições de aprender o que diz esse livro aqui. Tem algumas coisas difíceis? Sim. Mas tem algumas coisas difíceis nas conversas do dia a dia e nos livros que nós lemos. O fato é que nós somos capazes de compreender a comunicação verbal que Deus usa para comunicar conosco. Não tenha medo desse livro. Não fique dependente de padres e pastores explicarem para você. Não deixe alguém convencer você que só com curso de teologia que você vai conseguir entender a Bíblia. Estude a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Porque assim você vai encontrar as palavras que Deus revelou para os seres humanos. Mas faça uma coisa diferente de Eva. Eva entendeu, mas não respeitou. Entenda e respeite o que Deus diz para você por meio das Escrituras.